Todos sabemos o que acontece. É de noite, estamos cansados e, de repente, um objeto cai de uma prateleira ou de uma mesa. Muitas vezes, nesses momentos, pegamos no objeto e continuamos a fazer o nosso trabalho. Mas e se eu lhe dissesse que existe um presságio antigo? Nunca apanhe coisas do chão se elas caírem depois da meia-noite, isso vai dar azar. Talvez já se tenha rido de tais superstições, mas e se fizer mais sentido do que parece? Nesta história, vamos ver o que está por detrás deste velho aviso e o que pode acontecer se o quebrar. Um dos habitantes locais, Jacob, sempre acreditou que tais presságios eram apenas ficções populares criadas para assustar as pessoas. Era um homem prático que se baseava sempre nos factos e na lógica. Todos estes disparates sobrenaturais, na sua opinião, não tinham qualquer fundamento real. Os presságios e as superstições pareciam-lhe ser relíquias do passado, relíquias de medos e preocupações injustificadas de pessoas que não conseguiam explicar o que se passava à sua volta. Mas um dia, ao regressar à casa depois de um longo dia de trabalho, assistiu a acontecimentos estranhos que mudaram para sempre a sua atitude em relação a esses avisos. Aquela noite começou calma e discreta, como sempre acontecia, mas logo assumiu características que Jacó não conseguia explicar. Chegou à casa tarde nessa noite, como de costume, e cansado depois do trabalho árduo, descalçou os sapatos, tirou a mala e dirigiu-se à cozinha para preparar uma chávena de chá. Estava pronto para relaxar e esquecer o dia de trabalho quando, de repente, um barulho vindo de trás de uma prateleira na sala de estar chamou a sua atenção. Virou-se e reparou que um livro tinha caído acidentalmente de uma das prateleiras. Jacob não pensou muito nisso, porque era uma ocorrência comum numa casa onde as coisas nem sempre estavam bem colocadas. Dirigiu-se despreocupadamente para o livro, inclinou-se habitualmente e estendeu a mão para o apanhar. Mas assim que os seus dedos tocaram o livro, algo fez parar. Era como se uma força invisível tivesse travado seus movimentos. Lembrou-se de um velho presságio que tinha ouvido da sua avó: nunca apanhes coisas do chão se caírem depois da meia-noite. A frase ecoou na sua cabeça e ele sentiu um arrepio na espinha. A frase ecoou na sua cabeça e sentiu um arrepio na espinha. Uma imagem surgiu no seu cérebro. A sua avó sempre dissera que essas coisas podiam trazer má sorte. Porque à noite os mundos dos vivos e dos mortos estavam especialmente próximos e qualquer desequilíbrio podia trazer consequências. Jacob sorriu, pensando que era apenas uma superstição parva inventada para assustar os miúdos, e não hesitou em continuar a pegar no livro. Achou que eram apenas medos antiquados a que não tinha de prestar atenção. No entanto, quando pegou no livro e regressou à sua cadeira, começaram a acontecer-lhe coisas estranhas. No início era quase imperceptível, mas depressa se apercebeu de que algo estava errado. Começaram a surgir problemas no seu trabalho. As reuniões com os clientes não eram bem-sucedidas. Os projetos começavam a falhar e os métodos antigos e comprovados fracassavam. À medida que a sua confiança ia diminuindo a cada dia que passava, Jacob começou a sentir que algo estava diferente. Os seus colegas tratavam-no com mais frieza, os clientes recusavam negócios e os acordos com parceiros eram cancelados sem explicação. Ele não conseguia perceber por que é que isto estava a acontecer. Parecia aleatório e imprevisível, mas quanto mais pensava no assunto, mais se apercebia de que todos estes problemas tinham começado no preciso momento em que tinha quebrado um velho presságio. Sentiu o fracasso acumular-se gradualmente. O medo e a ansiedade que tanto se esforçara por ignorar enchiam-lhe agora os pensamentos. Jacob começou a prestar atenção a todas as pequenas coisas e pareceu-lhe que os acontecimentos à sua volta eram mais do que mera coincidência. Rapidamente se apercebeu que essa noite, esse incidente com o livro, era de facto um ponto de viragem e que a sua vida tinha mudado a partir do momento em que não tinha dado atenção ao aviso. A frase da sua avó voltou-lhe à cabeça. Tudo fazia parte de uma espécie de tabu que ele tinha quebrado, e agora as consequências começavam a afetar todas as áreas da sua vida. Depois daquele incidente com o livro, Jacob começou a reparar em coisas estranhas que o mantinham alerta. O seu projeto, que tinha seguido com grande entusiasmo, começou subitamente a arrastar-se. Cada tarefa tornou-se cada vez mais difícil e os prazos, que antes pareciam realistas, estavam agora a ser constantemente adiados. Os clientes, que antes estavam sempre satisfeitos com o seu trabalho, começaram a recusar os seus serviços, invocando resultados infrutíferos. Não conseguia explicar o que estava a acontecer e parecia que o seu dia de trabalho habitual e bem-sucedido se estava a transformar numa série de fracassos.
Jacob começou a deparar-se com atrasos, erros que não podiam ocorrer e falhas que pareciam quase inexplicáveis. Começou a esquecer-se de pormenores importantes em reuniões que antes não lhe eram nada característicos, e a pressão e a ansiedade começaram a afetar o seu trabalho. Mas isso foi apenas o começo. Alguns dias depois de ter levantado o livro do chão, a sua vida pessoal começou a vacilar. No início, começou com pequenas coisas. Ele e o seu parceiro começaram a discutir por causa das coisas mais insignificantes em que não tinham reparado antes. Até sentiu a sua autoconfiança começar a diminuir. Conversas simples começaram a transformar-se em conflitos para os quais ele não conseguia encontrar uma explicação. O parceiro deixou de o apoiar e Jacob começou a perguntar-se se tudo teria a ver com a noite em que tinha quebrado o presságio. Todos os dias, a sensação de estranhas coincidências tornava-se mais forte. Começou a perceber-se de que os pequenos problemas se estavam a transformar gradualmente num grande aglomerado de problemas. A sua relação com os amigos também mudou, parecia que até eles começavam a evitá-lo. Sentia que o seu mundo começava a desmoronar-se e era cada vez mais difícil encontrar uma saída para este vórtice. Jacob começou a perguntar-se se tudo teria a ver com a quebra daquele velho presságio. A frase da sua avó voltou a passar-lhe pela cabeça e apercebeu-se de que a sua vida tinha corrido mal depois de ter pegado naquele livro do chão. A história de Jacob não era a única. Os habitantes locais contavam frequentemente casos em que, depois de uma pessoa pegar em coisas do chão depois da meia-noite, a sua vida começava a mudar, e não para melhor. Alguns afirmavam que este presságio não era apenas uma superstição vazia, mas uma lei real que influenciava os acontecimentos da vida. Um desses casos aconteceu a Alex, que também vivia no bairro e conhecia Jacob. Alex era um homem pragmático que confiava sempre na lógica e acreditava que os presságios eram apenas histórias antiquadas inventadas para divertir ou intimidar. Também não acreditava em proibições nocturnas, pois considerava-as pouco razoáveis. Mas um dia, quando confrontado com algo inexplicável, mudou de atitude. Um dia, depois da meia-noite, quando Alex regressou a casa após um longo dia de trabalho, como de costume, tirou os sapatos à pressa e pousou a mala. Nesse momento, a sua mão apanhou por azar uma chávena que estava em cima da mesa. Caiu e partiu-se em pedaços. Alex, não muito preocupado, como muitas de nós, começou imediatamente a limpar os cacos sem pensar nas consequências. Parecia absolutamente normal, apenas um acidente, nada de sobrenatural. No entanto, a partir desse momento, a sua vida começou a ser preenchida por uma série de percalços que pareciam cada vez mais sinistros e inexplicáveis. O primeiro sinal alarmante foi quando Alex perdeu um importante contrato que deveria ser fundamental para a sua carreira. Era um projeto que ele tanto esperava, mas por alguma razão tudo tinha corrido mal. Depois veio a perda do emprego. Foi despedido e todos os planos que tinha feito caíram por terra. Mas o mais estranho de tudo foi o facto de a sua vida pessoal ter começado a desmoronar-se. Discórdia na relação com a namorada, brigas com os familiares e amigos. Alex começou a sentir a harmonia a abandonar a sua vida, e por muito que tentasse corrigir a situação, os problemas aumentavam. Em breve surgiram problemas de saúde, começou a sentir-se cansado, irritável e com dores de cabeça frequentes, o que, por sua vez, agravou ainda mais o seu estado. Começou a perder a confiança em si próprio e sentiu que o seu mundo se estava a desmoronar lentamente. A dada altura, Alex começou a perceber-se de que tudo isto tinha começado logo após ter quebrado um velho presságio ao pegar numa chávena depois da meia-noite. Quando se lembrou dessa velha sabedoria popular, sentiu-se desconfortável e sentiu como tudo se estava a somar numa única cadeia de acontecimentos. A partir desse momento, Alex tornou-se muito mais cuidadoso e não quebrou mais nenhuma proibição. Começou a tratar estas coisas com mais respeito e atenção, tentando não expor o seu destino a riscos adicionais. Não sabia explicar exatamente o que estava a acontecer, mas já não tinha certeza de que tais presságios fossem apenas superstições. Mas por que é que levantar coisas depois da meia-noite é considerado tão perigoso? Nas culturas antigas, a noite sempre foi considerada uma altura em que a fronteira entre os mundos se tornava particularmente tênue e vulnerável. Era uma altura em que o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se podiam sobrepor, e acontecimentos que desafiavam a explicação ocorriam à noite. A noite envolvia tudo em sombras escuras e algo invisível e misterioso começava a afetar as pessoas. Acreditava-se que, nesta altura, forças para além da nossa compreensão podiam penetrar mais facilmente no mundo dos vivos.
Fenômenos estranhos e inexplicáveis podiam ocorrer nesta altura, e quaisquer ações que perturbassem a ordem natural podiam abrir a porta a forças negativas que permaneciam para além da compreensão. A ligação entre as coisas que caem à noite e as consequências para os humanos explica-se pelo facto de tais ações poderem ser vistas como um desafio, como um desrespeito pela ordem invisível das coisas. A queda de um objeto durante a noite simbolizava que algo tinha perturbado a harmonia da casa, e apanhar essas coisas depois da meia-noite era considerado uma violação da ordem natural. Era visto como um gesto não autorizado que podia abrir as portas a forças invisíveis que perturbavam o equilíbrio do mundo. Na antiguidade, acreditava-se que mesmo ações tão simples como apanhar uma coisa caída podiam perturbar o mundo, que estava encerrado numa simetria especial. Este presságio avisava que se pegássemos numa coisa caída depois da meia-noite, iríamos perturbar o equilíbrio, o que poderia ter consequências negativas, tanto para o mundo físico como para o estado interior de uma pessoa. Isto não se aplica apenas a problemas físicos, mas também a alterações no fundo emocional, quando uma pessoa sente que algo está errado na sua vida, incapaz de explicar o que está a acontecer. Dificuldades nas relações, fracassos no trabalho, deterioração da saúde, tudo isto era considerado como resultado da violação da ordem nocturna. Por conseguinte, deixar cair algo durante a noite e tentar apanhá-lo simbolizava uma interferência com estas forças invisíveis e poderia causar muitos problemas na vida de uma pessoa. Um exemplo que apoia esta teoria aconteceu a uma mulher chamada Laura. Laura sempre achou que os presságios eram tolos e nunca lhes prestou atenção. Ela tinha a certeza de que havia coisas muito mais importantes no mundo do que preocupar-se com crenças antigas. Laura era uma pessoa racional que não acreditava no sobrenatural e muitas vezes ria-se daqueles que acreditavam em superstições. Mas um dia, ao chegar à casa tarde da noite depois de um passeio noturno, deixou cair acidentalmente as chaves. Na escuridão, as chaves rolaram pelo chão e, sem pensar, ela apanhou-as imediatamente sem pensar muito. Considerou simplesmente uma infeliz coincidência e prosseguiu com a sua noite. No dia seguinte, porém, começou uma cadeia de acontecimentos que não podem ser considerados meras coincidências. Primeiro, estranhamente, a sua mala foi roubada. Ela tinha a certeza de que a tinha deixado na mala, mas ela tinha desaparecido. Enquanto tentava perceber o que estava a acontecer, apercebeu-se de que este estava longe de ser o único acontecimento estranho. Depois disso, perdeu a sua pulseira preferida que usava sempre e nem se apercebeu de como isso aconteceu. As coisas começaram a acumular-se e Laura sentiu que havia um estranho período de azar na sua vida. Mas os problemas não se ficaram por aqui. Mais dificuldades a aguardavam no trabalho. Os colegas começaram a maquinar nas suas costas, discutindo o projeto com que ela tanto contava. Em vez de avançar, o projeto de que tanto se orgulhava começou a perder dinheiro e os resultados estavam longe do esperado. Laura tenta controlar a situação, mas a pressão só aumenta. Todos os seus esforços não estavam a dar frutos e ela não conseguia perceber o que estava a acontecer. E então, no momento em que os seus nervos estavam no limite, Laura lembrou-se de um velho presságio que dizia que dava azar apanhar coisas do chão depois da meia-noite. Nesse momento, apercebeu-se. Todos os acontecimentos e problemas estranhos que tinham começado a acontecer podiam estar relacionados com o facto de ela ter quebrado a proibição. Lembrando-se das palavras da avó, sentiu uma sensação de mal-estar. Laura apercebeu-se de que talvez estas pequenas violações das regras nocturnas estivessem realmente a afetar a sua vida. Então, como é que se pode evitar as consequências associadas à quebra de um presságio? Em primeiro lugar, é importante estar alerta e ter cuidado, especialmente à noite. Se algo cair e isso acontecer depois da meia-noite, não se apresse a apanhar o objeto. Não se trata apenas de uma questão de conveniência, mas sim de uma questão de respeito por regras antigas que podem ter mais significado do que parece. É preferível deixar o objeto caído até de manhã, quando a luz chega e o dia traz de novo a harmonia à casa. Isto ajudará a evitar consequências desnecessárias, porque à noite, como muitos acreditam, o mundo torna-se mais vulnerável e qualquer ação descuidada pode perturbar o frágil equilíbrio entre os mundos. O segundo método é limpar um espaço. Se sente que algo correu mal, que a casa se tornou numa atmosfera pesada, tente limpá-la com métodos simples mas eficazes. Ventile a casa, abra as janelas e deixe que o ar fresco encha o espaço, expulsando todo o excesso de energia negativa. O vento não é apenas um elemento natural, mas também um símbolo de limpeza e renovação.
Deixe o ar fresco entrar, como se estivesse a afugentar as sombras e os restos de desordem. Nestas alturas, é importante cuidar para que a casa se encha de novo de luz e de tranquilidade. Reconheça que se quebrou uma regra, é importante restaurar a harmonia e trazer o equilíbrio de volta à casa. Por vezes, basta simplesmente registrar que algo foi feito de errado e tentar trazer esse equilíbrio de volta. Talvez um simples gesto como colocar um objeto no seu lugar, ou repetir um apelo silencioso às forças que possam estar por detrás disso ajude. Reconheça o seu erro, peça desculpa a si próprio e ao espaço que o rodeia para restabelecer a calma. Esta ação simbólica pode ser uma parte importante do restabelecimento da paz no seu lar. Então, deve acreditar em presságios? Ou será apenas uma coincidência? Talvez, por vezes, seja melhor seguir as tradições antigas e ter cuidado com as regras nocturnas para evitar problemas. Os presságios não são apenas superstições populares, mas também avisos que se podem tornar úteis se aprendermos a respeitá-los. Não vale a pena correr riscos, especialmente se houver uma regra simples que possa ajudar a evitar problemas. Devemos acreditar em presságios ou é apenas uma coincidência? O que é que acha? Partilhe os seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Como é que estes presságios afetaram a sua vida? Não se esqueça de subscrever o nosso canal para não perder novas histórias e alertas interessantes. Ficamos a aguardar os seus comentários e teremos todo o gosto em continuar a discussão.